sobre... Às vezes há uma confusão, não entre os especialistas, como é o caso do senhor, mas na sociedade, de um modo geral, entre a desatenção, a desconcentração. As pessoas eventualmente já dizem, eu tenho TDA e tal, e não é bem assim. Eu queria que o senhor, dentro do possível, eu sei que isso varia muito de paciente para paciente, mas quais são os sintomas mais evidentes, assim, que o pai ou uma mãe precisam ficar, opa, esse menino aqui pode ser que tenha mesmo TDAH, eu vou levá-lo num especialista para ver se de fato ele é diagnosticado com isso. Quando é que muda? Porque o senhor disse que tem uma diferença entre desatenção e desconcentração e isso de fato afetar a vida funcional da pessoa, né? Quando é que afeta demais? Que sintomas são esses? Bom, quando a gente fala em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, nós estamos falando de um construto bidimensional. O que quer dizer isto? Nós estamos falando que a gente tem uma dimensão de desatenção e uma dimensão de hiperatividade e impulsividade. Então, para que eu diga que uma criança, deixar isso claro, para que eu diga que uma criança tem desatenção como parte de um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu preciso que entre 9 critérios ou sintomas, a criança tenha pelo menos 6 acontecendo frequentemente. Eu vou te dar alguns exemplos, nós não vamos ter tempo aqui de poder ver isso na totalidade, mas vou te dar algum exemplo. Primeiro, a criança tem muita dificuldade de prestar atenção a detalhe ou erra por descuido. São aquelas crianças, PG, que daqui um pouco tem um exercício de matemática, tem uma conta de adição, outra de adição e uma de subtração, e elas sistematicamente, não é uma vez que outra, elas erram a conta porque trocaram o sinal. Está marcado, assinale a alternativa que não é verdadeira, em negrito, grifado, e ela não leu não e marca a primeira verdadeira. Ela sabe qual é o certo. Ela sabe. Vou te dar um exemplo de um aluno de 7º ano, muito inteligente, me lembro dessa história, que a professora de história de um colégio tradicional aqui pediu que a prova era sobre reforma e contra-reforma. Ele fez tudo certo. Só que ele botou a parte de reforma na contra-reforma e a da contra-reforma na reforma. E a professora deu 0. Tu entende? Aí entra o que o Rodrigo disse, quer dizer, tem que ter um entendimento, ele maneja os conceitos, ele entende. Hoje já se tem isso, desculpa só interromper, porque, por exemplo, fazer uma prova oral e não escrita, e esse tipo de coisa... Todas temos, é uma outra área, aquela que a gente tem se dedicado muito, podemos abrir esse espaço, que é das acomodações. Deixa eu só responder claro. Então, eu te dei um exemplo, outro exemplo, dificuldade de manter a concentração. Então, os adolescentes dizem, Rodi, a professora está passando a matéria no quadro e eu fico viajando. Quando eu me dei conta, a matéria foi lá adiante e eu perdi o fio da meada. Então, estas coisas, quando elas são e eu estou te dando 2 sintomas de desatenção. Eu tenho uma lista de 9 critérios ou 9 sintomas e eu preciso ter 6 acontecendo frequentemente. Não só isso, eu preciso que eles aconteçam em todos os ambientes da vida da criança e não numa situação específica como nós falávamos antes. Eu preciso que isto cause prejuízo funcional, quer dizer, ele está tendo, como disse o Rodrigo aqui para nós, repetências escolares em função disso. Então, aí eu vou compondo o quadro clínico e essa questão é importante, porque diagnóstico de saúde mental em nenhuma área, nem esquizofrenia, nem autismo, eu tenho marcador biológico. Então não tem nenhum exame que eu possa fazer que vai me dar diagnóstico positivo ou diagnóstico negativo. E aí vocês entendem a complexidade de eu ter um profissional que conheça o que está fazendo para fazer o diagnóstico. Para finalizar essa parte, é possível desenvolver o TDAH depois de adulto? Não é a questão de se desenvolver, a questão é que provavelmente tu já tem a vulnerabilidade, mas tu conseguisse, em função de questões ambientais, ou uma mãe funcionando como córtex frontal acessório, ou porque tu é muito capaz, ou porque tu estava num ambiente de baixa demanda, tu não tinha os sintomas visíveis. E tu colocado numa situação de maior demanda na idade adulta, aí tu consegues ver a visão. Sempre dentro daquela nossa ideia, PG, de que a coisa é uma interação entre higiene e ambiente.